Eu comecei dizendo, repetindo o que eu disse semana passada, como Jesus está se referindo a uma incapacidade cognitiva e espiritual de entenderem o Evangelho, que ele explica na vida dele. E como era tão óbvio. E ele diz, olha, vocês se tornaram incapazes. Existe uma incapacidade estrutural de compreender a minha palavra, e isso vem da adesão de vocês ao espírito do diabo, que é o vosso pai. Vocês se colocaram com essa atitude sob a paternidade maligna. E aí isso só piora, isso só cresce. E vocês estão ficando até com vontade de me matar, de tanto que vocês me rejeitam. E não há nenhuma lógica nessa rejeição, porque tudo o que eu digo não tem o menor poder de ser contestado, e tudo que eu faço não tem o menor ensejo a ser dado para que alguém venha e deturpe o que está sendo feito. Nem o falado, nem o feito, mas vocês se tornaram incapazes de chegar aí porque vocês esbarram nas subjetividades interpretativas, cognitivas, e não vão adiante. E como eu disse, isso também serve para qualquer nível de aprendizagem. Se você bloqueia por causa da raiva, eu não gosto do professor, não gosto da matéria, não gosto do tempo em que me foi dado, não gosto, eu queria estudar isso de manhã, não à tarde ou à noite, não gosto de tudo isso. Toda vez que você diz que não gosta de algo, você também diz que você não vai compreender isso. Você não vai discernir. E você se tornou um indivíduo aleijado cognitivamente em relação àquilo. Seja o Evangelho ou seja qualquer coisa. E aí eu trouxe isso direto para as nossas relações pessoais, onde o mesmo acontece. E acontece não sem a interferência também do diabolos, do divisor, que adora se interpor e aumentar os fossos de separação entre você de um lado e o seu irmão, entre você e o seu irmão, entre você e o seu irmão, entre você e o seu irmão mulher, irmão marido, irmão filho, filha, irmão na fé, irmão próximo na vida, enfim, a gente às vezes só vai crescendo enquanto vive a nossa incapacidade cognitiva. Eu quero te perguntar, à medida em que você vive, você está ficando pior de compreensão? Ou você só consegue compreender aqueles que são unânimes em relação a você? Você perdeu a capacidade de compreender o diferente, a opinião diversa, até contrária? Mesmo que você não aceite, você todavia tem a paciência de ouvir em silêncio, compreender, tentar ver o que está por trás daquilo. Qual é aquela dor? Qual é a fraqueza, a insegurança, o vício de hábitos, de comportamento que levou a pessoa a tomar aquela posição? Ou qual é o medo que está por trás da posição dela? Quais são os pânicos? Quais são os demônios morais exacerbando a intolerância da pessoa? Você tem essa capacidade de fazer isso? Somente os que fazem isso não ficam enlaçados pelo diabo no processo relacional. Somente os que olham com compaixão e discernimento não ficam enlaçados pelo diabo no processo relacional. Do contrário,
Se você não tiver essa capacidade, Jesus diz, você ficará incapacitado de compreender tudo. E eu encontro uma multidão de pessoas quase se matando por coisa nenhuma. Só pela acumulação emocional insana, irracional, de emoções e sentimentos que não precisam ser tratados com um grito, com o outro. Frequentemente não é nem com o outro que eu tenho que tratar isso, frequentemente é até dentro de mim mesmo e tão somente em mim mesmo. A maioria das vitórias relacionais que eu não tive porque o outro compreendeu e mudou. Não. É raro. Na maioria das vezes, a vitória relacional aconteceu porque eu compreendi o outro. Apesar de tudo, eu o compreendi, eu discerni, a ponto de desenvolver misericórdia e compaixão, e sair do confronto, e silenciar, até que o meu coração se deixasse trabalhar nessa compreensão. E só depois que eu estava livre de qualquer sentimento ou emoção, ou vontade de comprovação, de validação, de demonstração de razão, só depois da desistência da razão como vitória sobre o outro e a pacificação do coração, foi que totalmente pacificado, com um espaçamento de tempo, com silêncio e com muito amor no interregno, no trato, eu pude, algumas vezes, dizer para as pessoas o que era que me fazia me sentir, àquela época, tão exacerbado, mas que eu consegui vencer dentro de mim. Embora no meu coração eu não tivesse um acordo a respeito disso, mas eu fiz um acordo disso comigo mesmo, por amor ao outro. Aí a pessoa, nas vezes, não são todas, que eu chego a falar isso, nesse espírito de mansidão, eu ganho o meu irmão. Agora, no espírito do antagonismo, eu só o afasto mais. Eu fui aprendendo isso no curso da vida, a resolver o problema que eu tenho com o outro em mim, para eu me tornar capaz de ouvi-lo, de entendê-lo, de discerni-lo, não deixar o diabo ter um lugar de interposição entre nós, literalmente, não me irar, como Paulo diz em Efésios 4, e dar lugar ao diabo. Essa atitude tira o diabo do processo. O amor ajuda você a enxergar, a ouvir, a discernir, a compreender, mesmo que você não goste. É o amor que faz isso. E aí, quando você entende isso, a maior ambição da sua vida é mudar você mesmo em relação a isso. Essa é a grande conversão, não é do outro em relação ao que eu penso, é de mim em relação ao que eu não creio como outro e não crerei. Mas é uma conversão à limitação do outro. Por mais idiótica que me pareça, por mais patética, por mais ridícula, eu resolvi me tornar sábio contra a insensatez dele. Eu decidi me tornar pacificado em relação ao antagonismo dele. Eu resolvi dar razão à paz
contra a busca de razão das minhas razões, que quanto mais sejam buscadas, tanto mais eu e o meu próximo nos afastaremos, porque nas razões de cada um cresce o fosso das nossas separações. Razões que não acabam com fossos, mas aprofundam os fossos, não são boas razões. São razões da lógica, mas não são razões da sabedoria, da sensatez, da misericórdia, da compaixão, da reverência. Reverência para com a alma do meu próximo, do meu marido, da minha mulher, dos meus filhos, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, do meu próximo de trabalho, em qualquer que seja a instância da vida. É assim que eu tenho que me colocar para que eu não seja incapacitado cognitivamente. E a incapacitação cognitivo-relacional é a coisa mais diabólica que existe. Por isso Jesus diz, vocês assumiram de propósito essa incapacidade, porque vocês decidiram dar razão ao diabo e não ao amor de Deus na vida de vocês, e não à compaixão e misericórdia. Deu para todo mundo entender, não deu? Vocês que estão aqui, fiquem aqui, meus quase 1000 amigos. Fiquem aqui, não vão a lugar nenhum. Eu sei que tem gente querendo correr para trabalhar, mas fiquem aqui comigo. Fiquem aqui. Jesus, Jesus. O que eu falei é tão sério e tem o poder de acabar com fossos, de pisar na cabeça do diabo, de silenciar as gritarias, de sepultar inimizades, de transformar amarguras em adubos para sementes de graça, vida e misericórdia. O que eu falei aqui tem o poder da salvação familiar, tem o poder da pacificação dos que se amam, mas desaprenderam a se amar e a conviver. Desaprenderam a se amar e a conviver. Porque a cultura de cada um mudou tanto, e eles chegam com suas pré-compreensões tão definidas, tão dogmáticas, que já não conseguem mais amar os que amavam e nem viver com os que viviam bem, uns com os outros. Por favor, ajuda-nos a entender e a decidir, ao invés de ficarmos dizendo, não, isso é demais, comigo não, também não, assim não, e o outro não vai ceder. Jesus, tem compaixão de nós, ajuda-nos a entender que quem tem que ceder é quem já compreendeu o que é devido à paz. Ajuda-nos a entender que quem tem que ceder é quem já compreendeu o que é devido à paz. É o que eu te imploro. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém e amém.